E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo hoje, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre um livro interessante de Aleister Crowley. Na verdade, não é um livro, é um texto, né? Ele não chega a ter o tamanho de um livro, chamado O Dever, onde ele traz alguns deveres do telemita. E até para você que não é telemita, é interessante saber desses deveres, porque eles são muito utilizáveis por qualquer pessoa, independente de qualquer situação, porque eles se tratam de um modo de ver as coisas a partir de um princípio de moral e bem interessante. Mas antes eu preciso pedir para vocês aquele pedido de costume. Compartilhe o nosso vídeo, curte, se inscreve no canal. A gente está chegando aí num marco de aproximadamente 150 vídeos, né, aqui no canal. E isso é muito importante para a gente, para aumentar o conteúdo, aumentar o alcance, enfim, chegar a todo mundo que precisa. Mas vamos lá. O que diz então no texto O Dever de Aleister Crowley? Esse texto ele traz um modo de ver sobre o dever do telemita e ele divide isso em algumas sessões que a gente vai ver então a partir de agora. Primeiramente, Crowley cita quais são os deveres do telemita para consigo mesmo. Então ele começa do mais básico possível. Perceba-se como sendo o centro do seu próprio universo. O Crowley coloca que você não pode ficar levando a sua vida de uma forma a ser apenas coadjuvante da vida dos outros. Você precisa se ver no centro do universo, e isso tem a ver com a visão de ser o Sol de sua galáxia. Ou seja, olhe ao seu redor e veja quanta coisa depende de você. Quanta coisa depende de que você nasça para que o dia aconteça, e quanta coisa depende da sua gravidade, circula ao redor de você, e você provê para tudo isso. Então você é o centro da sua galáxia, da sua vida, você é o determinante. Em segundo ponto, ele traz: explore a natureza e os poderes do seu próprio ser. E quando ele coloca explore a natureza e os poderes do seu próprio ser, existe um pequeno problema. A grande maioria das pessoas não conhece qual é a sua própria natureza, quais são os poderes do seu próprio ser. Mas é uma busca. Ligado à sua natureza, existem poderes do seu ser, que são aqueles que dão funcionalidade à sua natureza. Ou seja, se o seu papel é guiar pessoas, um dos seus poderes é sempre estar muito bem orientado, é conseguir perceber distâncias, é conseguir se localizar de forma rápida. Então, não quero entrar muito nesses detalhes, mas para vocês terem essa ideia, tá? Explorar a natureza e poderes do seu próprio ser é um dever seu consigo mesmo. Outro dever, né, do que o telemita tem consigo mesmo, é desenvolva em devida harmonia e proporção todas as faculdades que você possui. Então perceba que um dever de um telemita para consigo mesmo é desenvolver todas as suas faculdades. Então você tem todas as potencialidades que o seu corpo traz, a faculdade mental, você tem a sua área emocional, você tem a sua capacidade física, cognitiva, imaginativa, enfim, desenvolva todas as suas faculdades, não omita nenhuma. Outro ponto que Crowley traz para a gente é: contemple sua própria natureza. É importante a gente perceber que a gente contempla muito a natureza, né? De toda forma, a gente gosta de ver uma chuva, a gente gosta de ver um pôr do sol, a gente gosta de ver uma cachoeira, paisagens bonitas, mas nós somos natureza. Então, contemple sua própria natureza. Isso é um dever seu para consigo mesmo, né? E prosseguindo, nós temos: encontre a fórmula deste propósito ou verdadeira vontade em uma expressão tão simples quanto possível. Aí já fica um pouco mais específico para os telemitas, né? Que nós buscamos a nossa verdadeira vontade, o nosso propósito aqui nessa existência, e a ideia é que você faça isso numa expressão tão simples quanto possível. Então, vamos supor, a minha verdadeira vontade é levar as pessoas para outro planeta para que elas possam
colonizar outro planeta. Tô viajando, tá? Só para vocês entenderem. Isso deve ser feito da forma mais simples possível. A verdadeira vontade é levar pessoas a outros estados de consciência, de vida, de planeta, de... Um exemplo. Por quê? É a simplicidade desta sentença que vai trazer a prática dela, né? Coisas muito elaboradas nesse sentido, por vezes, são mais confusas e podem te fazer se perder, vamos dizer assim. Estenda ao máximo o domínio de sua consciência e o controle dela sobre todas as forças alheias a ela. Isso é interessante, é um dever nosso, para conosco mesmo, estender ao máximo o domínio da consciência, ou seja, da percepção que nós temos de nós mesmos e de tudo que nos cerca, e o controle dessa consciência sobre todas as forças alheias a ela, ou seja, como as coisas externas nos impactam. Estender o controle da nossa consciência sobre as coisas das quais nós não controlamos. E isso é muito importante para a gente ter uma série de percepções de vida e deixar que as coisas interfiram menos, né, no nosso emocional, no nosso racional, enfim. Outro nunca permita que o pensamento ou a vontade de qualquer outro ser interfira com seu propósito. Então, é um dever do telemita para consigo mesmo nunca permitir que um pensamento ou vontade alheia nos tire do nosso propósito. E propósito aqui a gente está falando de algo bem maior, tá? Não estamos falando, obviamente, de desejos menores, vontades cotidianas, porque senão a gente vai virar aquela pessoa cabeçuda que não ouve ninguém, faz tudo da própria cabeça. E é ideal que você faça assim da sua própria cabeça, porque ninguém tem culpa quando você errar. Mas a questão é que quando a gente está falando de propósito, a gente está falando de algo muito maior. E aí a gente tem que blindar isso para que não sofra interferência de pessoas de fora, tá? Não reprima nem restrinja qualquer instinto verdadeiro de sua natureza, mas dedique todos na perfeição ao serviço exclusivo da sua única e verdadeira vontade. Então a ideia que Crowley traz aqui é que nós temos instintos como animais que somos, né? Não adianta negar isso. Por mais que o lírio do campo aí queira, mais que o alecrim dourado queira achar que é muito melhor do que um animal, vai depender apenas de como você pensa e o que você faz, né? Com o que você pensa. Para que você seja alguma coisa melhor do que um animal, se for assim comparado. Mas a ideia é que, assim como animais, nós temos instintos, e qualquer instinto que seja verdadeiro, genuíno, de nossa natureza, ele não deve ser restringido ou reprimido, mas ele tem que ser dedicado a todos, né? Todos os nossos instintos dedicados à perfeição e ao serviço exclusivo de nossa única e verdadeira vontade, ao nosso propósito maior. E nesse ponto, a gente pode resumir essa fala na figura do arcano do tarô, onde Babylon, né, a mulher escarlate, está montada sobre a besta. Ela é o controle sobre esses instintos. A besta são os instintos, né? Esses instintos que a gente tem, que fazem parte da nossa natureza, mas é ela quem domina esses instintos para que eles sirvam à perfeição do propósito da nossa verdadeira vontade. Então aqui a gente já tem uma coisa muito mais elaborada, né? E essa aqui é deliciosa. É um dever de todo telemita para consigo mesmo alegrar-se. A gente precisa ser alegre, frequentar lugares alegres, estar com pessoas alegres, trazer alegria para a nossa própria vida. É nosso dever para conosco mesmo alegrar-nos. Isso é muito importante. Agora, tem um outro aspecto, né? Qual é o dever do telemita para com outros homens e mulheres? Vamos ver o que a gente tem nesse sentido. Então, é dever de todo telemita, para com outros homens e mulheres, unir-se apaixonadamente a todas as outras formas de consciência,
Isso é muito legal, porque a ideia aqui é que a separação, a divisão, eu e eles e elas, nós e os outros, é fundamentalmente um prejuízo para todos, para todos. Então, unir-se apaixonadamente a todas as outras formas de consciência visa destruir o sentido de separação do todo, criando uma nova referência no universo a partir da qual se pode medi-lo. Então, a ideia é que toda forma de consciência, ela é única, e quando nós nos unimos a ela sem os julgamentos de separação, isso cria uma coisa nova muito importante para nós como humanidade. Então, lembre-se, as separações são aquilo que nós temos de pior. Outro é lutai como irmãos. Lutai como irmãos é a questão da discussão sadia. Irmãos não concordam entre si o tempo todo, na verdade, devem discordar a maior parte do tempo. Eu, nesse sentido, não conheço muito porque eu sou filho único. Mas lutar como irmãos é discorde com respeito, discuta com respeito, mas não engula. Não é porque a outra pessoa, ai, mas você tem que ser tolerante. Tudo bem, eu sou tolerante, eu vou tolerar o pensamento daquela pessoa, se não for um absurdo, se não machuque ninguém, se não ofenda ninguém, ok. Mas eu vou botar a minha discordância e tá tudo bem. Ah, mas a pessoa pode se sentir ofendida. Lutar como irmãos. Hoje ele se ofende, amanhã a gente se abraça, tá tudo bem. Mas não podemos ficar na inércia, naquela coisa morna, né? Abstenha-se de toda interferência com outras vontades, e agora a gente tem aqui uma questão que, perceba, se lá o telemita tem dever para consigo mesmo de não deixar ninguém interferir na sua vontade, agora é dever do telemita para com outros homens e mulheres que ele não interfira na vontade dos outros. Respeite, porque não podemos mudar o rumo das pessoas. Esse é o conceito telêmico. Não deixamos mudar o nosso e não mudamos o dos outros. Procure, se assim desejar, iluminar o outro quando surgir a necessidade. Então, um dever de um telemita para com outros homens e outras mulheres é procurar, se ele desejar, iluminar, trazer luz para a pessoa quando surgir a necessidade. E quando é geralmente essa necessidade? É quando a pessoa se sente perdida e ela quer, ela pede, ela sabe onde buscar e ela chega até você. Ou seja, não seja o chato que fica batendo na porta de todo mundo e vai um pouquinho de luz aí. Não, porque talvez você não tenha nem para você. Mas, se você é procurado, a pessoa está sentindo o momento, a necessidade de uma troca com você e você assim deseja, ilumine. Ilumine ela sempre que surgir essa oportunidade de você desejar. É um dever do telemita para com outros homens e mulheres. E o outro é adore a todos. E adore no sentido divino mesmo. Adorar no sentido de respeitar o outro como um deus, como uma deusa. Isso quer dizer que sentimentos como empatia, piedade, misericórdia, dó, são pecado seu para com o outro e para consigo mesmo. Você imagina, quando você se apieda de uma pessoa, quando você aplica misericórdia com a pessoa, você tem empatia, ai, me ponho no lugar dela, sinto como ela, coitadinha, você está ofendendo a natureza divina dela. E ao ofender a natureza divina dela, você ofende a sua própria. Porque perceba, nós somos ondas do mesmo oceano. Então, ao ofender a natureza divina de outro homem ou outra mulher, eu ofendo a minha própria natureza divina. Ah, Pedro, mas se você percebe que a pessoa está passando algo e algo muito ruim, ela é um Deus. Pode ser adormecido, mas ela é um Deus, ela deve resolver esse problema dela. Se ela
não conseguir resolver esse problema dela, eu faço algo para ela no sentido de adoração. Imagina, se você visse o seu Deus de prática aí, andando na rua e de repente passasse por um problema, você poderia ficar só observando, ou você poderia simplesmente chegar lá e falar: um momento, vou fazer tal coisa aqui e vou te ajudar, tá aqui, tá feito, né? E você não fez por dó, você fez porque você fez para um Deus que você acredita. Pois bem, é essa postura que você tem que ter para com o próximo. Não criar um laço de dívida, não criar um laço de essa pessoa eu já ajudei e agora ela não me reconheceu, não reconheceu minha ajuda. Pense no outro como um Deus. Passados esses pontos, Crowley traz para gente o dever para com a humanidade. Então perceba que ele vem primeiro o dever do telemita para consigo mesmo, eu comigo mesmo. Depois ele vem eu com outros homens e mulheres. Então agora ele está falando com os próximos, né? Com as pessoas que eu interajo diretamente. E agora ele traz o dever para com a humanidade. E a humanidade é toda a espécie humana da qual eu nem interajo, que eu nem sei que existe. Tá? É com todo humano aqui na Terra. E nesse ponto, ele traz que é nosso dever telêmico estabelecer a lei de Telema como a única base de conduta. E isso é muito interessante porque a lei de Telema é uma lei de liberdade, é uma lei de individualidade e é uma lei que respeita a todos, independente de gênero, de qualquer outra circunstância, né? Pois entendemos que somos deuses num processo de despertar, e aí é muito importante que a gente respeite a vontade do outro e a nossa própria vontade. Então, há o respeito dessas órbitas, de não ficarem se interferindo. E quando a gente estabelece a lei de Telema como a única base de conduta, a gente tira a temporalidade, a gente tira a localidade da moral social. Ou seja, em um determinado lugar é certo, por exemplo, o homem comandar a mulher. Mas, perceba, cadê a verdadeira vontade dela? Cadê a liberdade dela? Então, eu assumo a lei de Telemann para todos. Então, não importa se lá isso é normal, essa é a minha única base de conduta. Essa é a minha única base de moral. E isso eu dissipo, eu mostro para os outros como eu levo a vida assim. E a ideia é que a lei de Telemann se expandindo, nós deixemos de fazer coisas que são ligadas a costumes que não fazem mais sentido, né? Conceitos morais vazios que não fazem mais sentido na nossa sociedade. Porque a palavra de pecado de Telemann é restrição. Então, eu não deixo ninguém me restringir, eu não me restrinjo, mas eu também não restringo o próximo. Isso é muito importante. Crowley agora vai nos trazer seu dever para com todos os outros seres e coisas. Então, recapitulando novamente, meu dever para comigo mesmo, meu dever para com outros homens e mulheres das quais eu interajo, meu dever para com a humanidade, que é o todo, da qual eu nem conheço certas pessoas, a maioria das pessoas, mas com toda a humanidade, e agora ele traz o dever para com todos os outros seres e coisas, ou seja, animados e inanimados. Nesse sentido, ele traz: aplique a lei de Telemann a todos os problemas de aptidão, uso e desenvolvimento. Então, aqui eu preciso ler esse trechinho para vocês. É uma violação da lei de Telemann abusar das qualidades naturais de qualquer animal ou objeto, desviando-o de sua função apropriada, conforme determinado pela consideração de sua história e estrutura. Assim, treinar crianças para realizar operações mentais ou para praticar tarefas para as quais não são aptas é um crime contra a natureza. Da mesma forma, construir casas de material podre, adulterar alimentos, destruir florestas, etc, etc. É ofender. Então perceba que o telemita, ele tem que
olhar, é o dever dele olhar com a lei de Telemann e aplicá-la para todos os seres e coisas. Um exemplo, o telemita não deve, é um dever dele, pegar uma chave de fenda para bater um prego. A natureza da chave de fenda é de apertar parafusos. Usar o cabo dela para bater um prego é subverter a natureza do objeto. Quando ele usa, por exemplo, quando ele queima uma floresta, quando ele adultera um alimento, o queijo, um exemplo, o queijo, o queijo tem a natureza dele, que é ser queijo, e eu adultero ele, enfim, muda a natureza dele. Eu não estou aplicando a lei de Telemann para isso, porque eu estou subvertendo a natureza dele. Ah, Pedro, mas que isso daí também já é demais. Qual é o problema, por exemplo, de eu usar uma tesoura como sendo um alicate? O problema de quando você faz isso é que ao subverter a natureza de um objeto ou de um outro ser, você o danifica. Você muda a estrutura dele. Você, ao invés de usar uma faca para cortar, você usá-la como um cutelo de osso, você vai criar dentes nela. E vai deteriorar, ela vai deixar de cumprir a função dela. Então, quando você deixa de aplicar a lei de Telemann para outros seres e para coisas, né, você adultera estes seres e coisas de uma forma que pode mudar a estrutura deles, e eles deixam de ter a sua função no todo. Deixando de ter sua função no todo, você desequilibra as coisas. Então, a ideia da lei de Telemann é o equilíbrio do todo. Se todos os seres, todas as coisas e todas as pessoas cumprem a sua natureza, sem interferir na natureza do outro, nós tendemos à perfeição. E é isso que a lei de Telemann nos traz: a harmonia, a perfeição, o equilíbrio, tá bom? Não sei se vocês gostaram, ponham seus comentários aí. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. Vou, provavelmente, no fim dessa semana, disponibilizar a narração desse texto completo, sem interpretação, sem nada, só como ele está escrito para vocês. Então fiquem atentos aqui no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Deixe no comentário, se inscreva, curta, compartilhe. É isso. Valeu.